Eu estou falando de um youtuber que ele está quebrando as regras e está fazendo um vídeo sangrento. E o youtuber em questão que eu tô falando é de um youtuber chamado Floppy Walker. Que pra quem não sabe quem é Floppy Walker, ele é um youtuber que fazia as animações de O Segredo de Laika. Que se eu não me engano, O Segredo de Laika era pra ser uma animação bonitinha, que mostrava a Laika sendo uma cachorra policial. Só porque uma coisa falando sobre esse youtuber evoluiu muito. Tenho muitos fãs falando que o estilo de desenho foi sendo evoluído, qualquer coisa assim para falar que é muito bom. Só que não. As animações do Floppy Walker parece que foi usada. E bem, as animações antigas do Floppy Walker eram de um ar que parecia que era uma animação que parecia que veio de uma animação de pesadelo instantâneo. Mas não. Eu achava as animações bem bonitinhas, né? E bem, se eu não me engano, a animação que eu queria citar sobre é de uma animação falando sobre o segredo de Laika. Que pra quem não sabe, o segredo era o nome do. Que pra quem não sabe, era o nome da animação que eu era uma animação que eu queria citar sobre e a animação em questão fala sobre uma cachorra chamada Laika, que para quem não sabe, Laika ela é uma cachorra que sinceramente foi uma animação que basicamente contava umas cenas muito fortes. Eu não sei porquê. Parece uma criança que fez isso, né? Talvez, né? Então, as animações do Floppy Walker tinham as animações que todo mundo achava que eles iriam deletar as animações antigas dele, só porque as animações antigas dele eram bonitinhos, sem graça, não sei. Então, Flop, se você está assistindo isso, por favor, pare de fazer. Por favor, volta a fazer animação bonitinha. Volta a fazer animação. Agora deixa se precisar. Volta a fazer animação bonitinha. Por favor, não faça essas animações com sangue e gore. E bem, como por exemplo, essas animações me davam. Essas animações que eu achava bem assustadoras, mas eu achava porque, como por exemplo, eu achava essas animações bem. As animações hoje em dia do Flop me lembram uma animação que. Me lembra que era sinceramente uma versão de clipe de filme de terror. E eu vou te falar sobre. Falando sobre essa coisa que eu ia falar sobre esse usuário, ele criou ele fez uma animação falando sobre a história de Silvestre, que é esse cachorro que eu tô falando pra vocês. Eu vou mostrar na tela. E eu não vou mostrar pra vocês porque a animação é muito sangrenta e isso aqui é uma patrulha canina da vida, só que contém umas cenas bem violentas, sei lá, qualquer coisa. É que eu gostava do Floppy Walker antigamente, porque o Floppy Walker antigamente é bem engraçadinho, bem coloridinho, bem muito fofinho, coloridinho, bem enfeitado, bem colorido, bem enfeitado. Do Floppy Walker, só que do nada o Floppy Walker estraga exprime uma animação e torna uma animação com um filme como se fosse um filme de terror. Só porque a empresa que ele criou
a empresa que o Floppy Walker criou foi a Black Star Productions. Que pra quem não sabe quem é a Black Star Productions, é essa coisa que eu tô falando pra vocês. Desde 2019, 2020... Desde 2018, 2019 e 2020, ele criou desde 2014, ele criou um personagem chamado Mike. Eu não tô falando desse Mike aqui, não. Eu tô falando do Mike, que é esse gato laranja que vocês estão vendo. E esse bicho, e essa coisa era basicamente de um gato que tem até um problema, um gato, né? Que pra quem não sabe mas quem é Mike? Eu te explico. O Mike era aquele gato que eu não vou mostrar pra vocês, porque senão o Floppy Walker vai me dar strike, direitos autorais. Eu vim dizer pra falar que é por conta dessas animações bobas que ele fica fazendo. Só que as animações dele é bonitinho, bem fofinho. Só que do nada, olha, as animações dele, essa daqui vai ser a primeira animação que, se eu não me engano, a primeira animação dele era do Floppy, era desse daqui, onde mostrava era um meme da La Revanche. E daí apareceu outro vídeo do Jones e Symbol, que antes eu era a cópia do Jones e Symbol e era chamado de Jones e Symbol Rina Flock, que era um canal que falava sobre Jones e Symbol Rina Flock. Só que daí todo mundo tava meio preconceituando, falando que você não é o Flock verdadeiro. E porque daí me deu um ataque cardíaco. Eu vou falar sobre. Eu vim falar porque esse youtuber, ele fazia um monte de coisa estranha. Tipo, até eles pegar uma animação que ele tinha, até fazer um remake de uma animação bonitinha. Isso, que animação é essa? É basicamente o segredo de Laika, que, como vocês não sabem, foi estragada por esse usuário e falou que queria fazer essa coisa zoada e era conteúdo, e ele estragou a coisa que eu queria ver. Só que eu tava tentando achar o vídeo do Demo Reel de Floppy Walker e não gostou, que entraram lá. Só que do nada, quando eu pesquisei Demo Reel Floppy Walker, não deu errado, porque o vídeo foi privado, porque os vídeos privados do Floppy Walker, que apareceu que foi substituído pelo vídeo que era um remake do trailer do Segredo de Laika, que era um dos meus desses que eu queria assistir, só que deu errado, mas por quê? O conteúdo que eu assistia, eu ficava chorando de medo, porque o conteúdo que eu via é bastante de medonho, mas o que mas é que você já sabia disso, porque por conta disso, né? E esse foi o vídeo. Tchau.